Shalom, shalom, queridos. Boa tarde, bom final de tarde. Início de mais um dia, início de mais um mês. E eu louvo ao Senhor, eu quero começar esse vídeo assim, engrandecendo o nome do Senhor, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo. O Senhor tem sido a nossa bandeira, o Senhor tem sido a nossa proteção, o Senhor tem sido a nossa provisão, o Senhor tem sido um Pai zeloso, amoroso para conosco, amém? E se nós estamos aqui, é porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado de tudo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume, queridos. Estamos aqui, né, para esse vídeo da viração do mês. Vamos iniciar o mês de Elu. E que o Senhor fale conosco, né? Minha oração é essa, que o Senhor fale comigo, fale com você, nos direcione. A Bíblia diz que quando a gente aprende sobre o tempo, nós alcançamos coração sábio, que nós venhamos ter sabedoria, né? Para caminhar com expertise, com destreza nesse novo mês que está começando. Que o Senhor venha nos munir daquilo que é necessário para que a gente continue em vitória, para que a gente continue posicionado nele, para que a gente continue avançando. O reino de Deus só avança através de nós, então nós não podemos estar paralisados, amém, irmãos? Nós precisamos estar firmes, fundamentados, caminhando, avançando. E assim o reino de Deus vai crescendo, né? Vai tomando mais volume. Nós precisamos estar despertos, vigilantes e despertando e levando outras pessoas a também estarem vigilantes, amém? Bom, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o mês de Elu. Queridos, eu acredito que eu vou fazer como eu fiz no mês passado, vou fazer mais de um vídeo, porque eu sempre gasto um tempo, antes de fazer os vídeos, eu sempre invisto um tempinho aqui orando, lendo a palavra, o que a palavra diz. E eu não sei se vocês notaram que eu dei uma mudada aí na forma dos vídeos, né? Eu tô mais focada em alguns detalhes que o Senhor libera do que propriamente naquilo que tecnicamente é o que é falado, né? Acerca do mês. Eu entendo que cada mês carrega uma identidade, carrega uma liberação, e que essa liberação gera estratégias malignas para nos paralisar, para nos bloquear. E que o Senhor vem, né, nos munindo para que a gente continue avançando dentro da identidade. Que cada identidade, que a identidade relacionada a cada mês, ela tem o propósito de nos blindar e nos fazer continuar avançando, crescendo, sem sofrer danos. Né? A gente vai ter embates, irmãos. Embates das guerras é impossível, né? Todo dia a gente trava uma guerra contra as trevas, contra a carne, contra as emoções. Mas o Senhor sempre vai, dentro dessas guerras, a gente vai ter alguns hematomas aí, né? Mas o Senhor sempre vai estar cuidando. Não sei se dá pra ver. Acho que dá, não sei. Acho que não vai dar pra ver não, porque é bem aqui no antebraço. Ah, tá vendo? O roxinho aqui. Isso aqui nem foi guerra, irmãos. Foi mexendo com planta. Então, tudo aquilo que a gente faz vai deixar algumas marcas, né? Os confrontos vão nos marcar de alguma forma. Mas a questão é, nós precisamos andar em vitória. E eu creio que essa identidade linkada aos meses é uma das estratégias do Senhor para que a gente tenha a sabedoria de continuar avançando, rompendo, prosperando, né? Quando tudo diz que não. Se a gente for olhar a situação que está o Brasil, tudo diz que não. Mas nós estamos vivendo aquilo que o céu diz. Nós estamos nessa terra, né? O Senhor Jesus, orando por nós, disse: Pai, eu não peço que o Senhor nos tire do mundo. E realmente nós estamos aqui. Mas o Senhor disse assim: mas eu peço que o Senhor os livre do mal, né? E o Senhor tem nos poupado. O Senhor tem nos guardado, irmãos. O Senhor tem nos mantido. E isso é tremendo.
Então, que o Senhor fale conosco, né? Que o Senhor, nesse início, né? Nesses primeiros minutos desse novo mês, do mês de Elu, que o Senhor fale conosco, que o Senhor libere, né? Que nas palavras do Senhor, que são geradoras de vida, haja liberação de uma mente estratégica para que a gente possa não somente sobreviver nesse novo mês, mas que a gente possa viver com sabedoria, com graça, continuando avançando, continuando firmado, fundamentado, animado, posicionado, amém? Eu falei para vocês, né, que eu tenho mudado algumas coisas, o Senhor tem me direcionado a algumas novas formas de ver aquilo que Ele está liberando. E eu amo a multissabedoria de Deus, né? Porque o Senhor libera porções que se completam nele. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mês de Elu. E o mês de Elu, ele é o 6º mês, né? Do calendário hebraico. Então nós estamos aí caminhando para metade do ano bíblico, né? Dia 15 agora, a gente está na metadezinha aí, né? Começando o 2º semestre para começar algo novo. E esse mês de Elu, ele é extremamente importante, irmãos, porque ele é um mês de preparação para o que vem por aí, né? Porque agora tem o mês de Elu, a gente vai ter uns dias aí de alinhamento. Não sei quando que eu vou começar a fazer os vídeos, mas eu sempre faço, né? 30 dias, 40 dias, 21 dias antes. Não tive uma direção concreta ainda do Senhor esse ano, mas a gente vai fazer sobre Yom Teruah, Yom Kippur e Tabernáculos, que já é no mês que vem. Então, esse 6º mês, ele vem para nos alinhar, para nos posicionar para aquilo que está para acontecer. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu encostar aqui um pouquinho, que eu liguei o som lá na cozinha e tá alto aqui. Então é para nos posicionar. Por quê, irmãos? A gente começa o ano, né, extremamente animado, né? Peça e vai, daí contagem do homem, e a gente vai naquele pique, né? Naquele uau. Só que de repente dá uma esfriada no sentido de que a estação do verão, ela é uma estação mais amena, como ela é uma estação muito focada na expansão, na colheita, ela é uma estação onde não tem festas, não tem nada. E muitos se perdem nisso. Porque se perdem no excesso de trabalho, começam a focar em outras coisas e se perdem dos tempos do Senhor. E isso é natural do homem. E é aqui que eu quero entrar na questão desse mês. O 6º mês. O número 6. O número 6, irmãos, biblicamente falando, ele é o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. Então eu quero trazer algumas questões acerca disso, para que a gente... Porque a gente sempre foca no quê, né? A gente sempre foca quando a gente chega em Elu, a gente sempre foca no acróstico, né? Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A gente sempre foca nisso e a gente coloca um certo romantismo nisso, e que realmente acaba sendo romântico, né, irmãos? Tem até aqui, essa aliança é isso, né? É Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então ele leva essa questão, né, eu tenho um amado, né? Eu tenho alguém que eu amo, eu tenho alguém que me ama. Mas na verdade, irmãos, esse ano eu quero trazer um outro entendimento acerca disso. Porque vamos lá, eu tô falando do número 6, amém? Eu tô falando do número do homem. E eu falei que eu quero fazer em mais de uma parte, talvez, né? Vamos ver quanto tempo vai aqui. Eu quero fazer esse vídeo de uns 40, 50 minutos.
o número 6, né, o número do homem. E quando a gente fala, eu sou do meu amado e meu amado é meu, quando a gente vai para estudar acerca disso, está ligado ao mês aonde o rei está no campo. E tudo isso é muito bonito, irmãos. E como eu disse, é muito romântico, né? Nós que somos dos países quentes, nós temos essa questão das emoções, né? Muito afloradas, muito... Mas por que será que é um tempo onde o rei está no campo? O que o rei faz no campo? E a gente precisa entender o contexto disso para que a gente não entre nesse tempo pegando só a parte amorosa, romântica e esquecendo, queridos, qual é o nosso posicionamento dentro desse tempo. Que existe uma questão, existe um posicionamento. Como eu disse no começo, cada mês tem sua identidade. E essa identidade, eu vejo muito essa identidade de cada mês como um antídoto. É o Senhor nos blindando, é o Senhor nos escudando para que a gente passe dentro daquilo que o Senhor tem para nós e não dentro daquilo que as trevas está fazendo. Então, a gente precisa entender qual é o meu posicionamento. Irmãos, isso aqui é muito sério. Essa semana, né, eu tenho uma filha ministerial que me fez uma pergunta, ela vai assistir aí. Ela falou assim: profeta, fulano, perguntando de uma pessoa, né? Porque fulano tá assim, 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 assim. E eu falei pra ela assim, falei, olha, a minha função é amar, interceder e ensinar. Eu não obrigo ninguém a andar no caminho. E depois que eu falei isso com ela, eu fiquei pensando acerca disso. Foi algo que me fez pensar. E eu fui olhar a palavra, né, irmãos? Porque a gente não pode simplesmente falar sem fundamentos, né? E é interessante que o próprio Jesus, em diversas circunstâncias, ele disse assim, olha, se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Se você quer ser meu discípulo, deixa tudo. A gente vê o jovem rico chegando para Jesus e falando assim, Jesus, eu já sei que o senhor tem uma exigência alta e tudo que o senhor fala da lei aí eu já cumpro. Eu quero te seguir. Jesus fala, não, calma lá. Ok, você cumpre tudo, que legal, muito bom isso. Então volta, vende tudo que você tem e depois você vem e me segue. E esse jovem não deixou. Então ele se tornou um simpatizante e não um seguidor, não um discípulo. Porque o ser discípulo, queridos, está muito ligado a um poder de decisão. Não existe uma obra mágica, não existe uma palavra mágica, não existe uma pauta mágica, não existe um pastor mágico que faça com que alguém seja um discípulo fiel. Nós precisamos decidir. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando do 6, o número do homem. Então esse mês, o 6º mês, está ligado à humanidade. A humanidade no sentido adâmico. Eu sou um homem natural. E que estou caminhando para dentro dessa questão do ser discípulo. Mas eu preciso ter uma decisão muito clara daquilo que eu quero, irmãos. E da onde eu vou chegar. Já teve alguns vídeos aí para trás que a gente falou sobre responsabilidade pessoal. Eu preciso decidir. Por quê, irmãos? Nós estamos no 6º mês. Metade do ano. E o mês onde o rei está no campo. Então, o rei também está dentro dessa humanidade. O rei também deixou o seu lugar de governo, o seu lugar de plena autoridade, o seu lugar de proteção para estar no campo, para ser mais acessível. Para que haja, irmãos, um alinhamento
de comportamento, de posicionamento, de mentalidade, de sentimento. Por quê, queridos? Porque a gente está caminhando para as últimas 3 festas do ano. Lembrando que as festas, elas estão muito ligadas a plantio e colheita. Elas estão muito ligadas ao reino, irmãos. Não sei se eu estou sendo clara com vocês, porque na minha cabeça se forma um desenho e eu não sei se eu estou conseguindo transmitir isso. Mas a gente vai começar pegando essa questão da humanidade do rei. E depois nós vamos vir para a humanidade do homem. Se a gente conseguir, a gente fecha isso dentro desse vídeo. E depois a gente faz um outro vídeo falando sobre Elu, sobre a tribo, né? Que está linkada, a tribo de Gade. Se a gente não conseguir, a gente depois volta falando sobre a humanidade do homem. Porque eu quero começar falando sobre a questão do rei. Amém? Eu preciso trazer um contexto para vocês, para a gente entender melhor. Eu quero ler com vocês Esther. Esther, se você tiver com a sua Bíblia aí. Esther, capítulo 4, versículo 11. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tô com a mensagem. Bom, eu vou trocar de Bíblia aqui, porque eu não sei se você tem a mensagem aí, mas a mensagem pega pacotinhos de texto, né? Ela não pega o versículo inteiro. Vou pegar a NVI aqui. Esther 4, versículo 11 diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Esse homem será morto. E a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então aqui Esther está explicando o que acontece quando uma pessoa chega na presença do rei sem ser chamada. Eu quero trazer esse contexto histórico para a gente entender. O rei, queridos, para nós, é algo muito estranho, né? Porque nós não vivemos isso. Nós vivemos num país democrático, embora alguns se posicionem como reis, né? Mas vamos lá, pega aí o período eleitoral, você tem acesso a todo mundo, né? Você conversa com todo mundo, tá todo mundo livre aí. Então a gente não tem muito essa mentalidade do reinado. Mas no reinado, queridos, o rei, ele vive isolado. Só os nobres, os oficiais, somente algumas pessoas podem chegar perto do rei. E tudo isso com um protocolo muito grande. Existe uma forma, né, de chegar, não se chega de qualquer jeito. Para se aproximar tem muitas regras. O acesso ao rei é totalmente restrito e é totalmente formal. Né? Você não chega com qualquer roupa, você não chega de qualquer jeito. Você não chega... eu tô assistindo uma série que fala sobre reis. E tem uma cena que eu achei bem interessante pegando isso aqui. Que uma mulher do povo, ela olha para a rainha nos olhos. E a rainha fala para ela assim: abaixe a cabeça quando falar comigo, não me olhe nos olhos. Então, o rei, né, ele tem uma... É lógico que não são todos os reis que agem assim, mas o rei está num nível muito acima da classe de plebeus, né, da classe do povo. Então, o rei, dentro dessa questão do rei estar no campo, ele saía de dentro do palácio em épocas bem específicas, como época de colheita, como na guerra, né? Na guerra o rei sai, e em celebrações. E daí nessas situações, né, de colheita, de guerra ou de celebração,
muito específicos, o rei saía e se misturava com o povo. Quando se fala o rei está no campo, está se dizendo, olha, não tem mais protocolo. Existe um acesso. É como se, lembre-se, foca aí, a gente está falando do 6, do número do homem, da natureza humana, homem. Quando se fala que o rei está no campo, é como se dissesse assim, olha, o rei se abaixou. O rei saiu do seu trono para que qualquer pessoa possa se aproximar dele. E se aproxima para quê, queridos? Para apresentar pedidos, para colocar causas, para colocar circunstâncias. Não esqueça, irmãos, que a gente está falando do mês de Elul, que a gente está falando do ser homem e que a gente está falando de um tempo que antecede as 3 últimas festas. Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos, tá bom? Porque se você deixar isso desconecto, parece que não vai fazer muito sentido. Tem que estar tudo ligadinho aí pra gente entender o que está acontecendo nesse mês. Então, queridos, o Deus, o rei, ele se coloca numa postura de humano, de acessível. Só nesse mês? Não, irmãos, eu sempre vou falar sobre isso, né? Não é só nesse mês. Jesus rasgou o véu, não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo, você vai entender quando eu começar a falar sobre o homem natural, sobre a posição, o posicionamento. Eu estou dizendo de um Deus, de um rei que se torna acessível. E agora eu quero que você entenda o seguinte, eu li com vocês, eu tô falando de histórico, de reinado, eu falei com vocês que o rei saía pro campo em 3 ocasiões especiais. Quais são as ocasiões? Colheita, guerra e celebração. São as 3 ocasiões que o rei sai para se misturar com o povo. Então, quando esse rei se torna acessível, ele está tratando dessas 3 questões, irmãos. Ele não sai do seu palácio, do seu trono, para ficar batendo papo, para sentar na sombra e falar, e daí, como é que tá o cabritinho lá? E o filho, tá doente ainda? Queridos, eu gosto muito de falar isso, né? Deus, ele é extremamente proposital. Em tudo Deus tem um propósito. Deus não joga a conversa fora. Por isso que a palavra dele é digna de toda confiança. Por isso que a palavra de Deus, ela vai se cumprir, queridos, porque Deus não joga papo fora. Deus não conversa à toa, tô ocioso, não tenho o que fazer, vamos trocar figurinha. Não, todas as conversas com o rei são propositais. E elas são, queridos, para nos gerar, para nos transformar. Sabe? Elas são para nos desatar. Elas são para nos transformar, para nos transicionar, para mudar mentalidade, para quebrar estruturas. Deus tem um propósito. E daí ele sai no campo em 3 situações: colheita, guerra e celebração. Então, esse período, queridos, é um período onde o Senhor se manifesta com maior nível de acesso, para que situações, vamos lá, você tá aí numa situação e não tá tendo colheita. Então é tempo de você se aproximar do rei e falar assim, olha, rei, alguma coisa tá errada aqui. Eu tô cumprindo os princípios e eu não tô vendo resultado. O que tá errado? Queridos, eu tenho muito esse hábito. Muito. Se o negócio começar a dar errado, a primeira coisa que eu faço é, Senhor, eu quebrei algum princípio, eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque, queridos, nós não temos entendimento e dimensão de todos os princípios do Senhor. Pode acontecer da gente quebrar princípios sem nem a gente saber que tá quebrando. Então eu sempre vou pro Senhor, Senhor, tem alguma coisa aí? Eu não vou lutar com o diabo, irmãos, sem saber se o diabo tá tendo legalidade na minha vida. Então, primeiro, eu vou me rastrear, eu vou Não tem. Existe ainda alguma maldição ativa?
para isso aqui tá acontecendo? Não é isso. Então é o quê? É o diabo me atacando ou é o Senhor que está quebrando alguma coisa em mim? Ou é o Senhor que está querendo me levar para outro nível? Então, tudo que nós fazemos tem que ter colheita, irmãos. Então é um tempo de alinhar essas questões. O rei está acessível. É um tempo, por quê, queridos? Olha só, volto a dizer, tenha foco, né? As festas bíblicas são plantio e colheita. As festas bíblicas são o culto verdadeiro que revela o Deus que eu sirvo. Lembra? Cultura. Tá ficando claro pra você, irmãos? Em nome de Jesus. Minha mente tá borbulhando assim de informação, e daí eu não sei se eu tô conseguindo ser clara. Então, é o período onde o Senhor está alinhando isso para quê, queridos? Para que nós possamos ter colheita. Entenda isso, irmãos. Então, é o tempo da gente pegar, Senhor, quais as estratégias? Pai, metade do ano. Quais são as estratégias agora para eu continuar? É o tempo de eu alinhar essas coisas. Segundo, guerra. Senhor, eu estou enfrentando guerras assim, eu não estou sabendo como lidar. Qual a arma? Hoje eu falava com a filha ministerial, com a Alice, né? E falando sobre essa questão de armas de guerra. Tem armas de longo alcance. Tem armas do corpo a corpo, do perto. Mas tem armas que são instrumentos. Bisturi, que são precisos. E às vezes a gente está perdendo guerras porque a gente está usando uma espada quando a guerra é de longo alcance, a espada não alcança lá. Entenda? Então, Senhor, olha, eu estou enfrentando essas guerras e não estou vencendo. O que está acontecendo? O Senhor adestra as minhas mãos para a batalha, diz a tua palavra. Então me ensina, me adestra. O que eu tenho que fazer aqui? Como que eu tenho que fazer? Qual é a forma? Queridos, eu oro muito isso aqui, sabe? Senhor, qual é a palavra que quebra essa estrutura? Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? Como que eu faço? Senhor, olha, eu já fiz, já orei. O que muda isso aqui? Queridos, eu já falei isso com vocês. O ano passado eu enfrentei uma guerra terrível. E eu queria ir pra cima. E o Senhor falou assim, não fale nada. Não faça nada. E, queridos, eu tava sendo atacada, bombardeada. Sabe? Uma coisa terrível. Com mentiras, olha, uma coisa terrível. E o Senhor falou, fique em silêncio. Ah, irmãos, que arma difícil de usar. Como foi difícil. Mas o resultado foi poderoso. O Senhor mudou a sorte, mudou a circunstância, justificou. Então, Senhor, essa guerra aqui, eu tô enfrentando isso aqui, Pai. E eu não tô vencendo. E daí eu fico no ciclo de repetição. Como que eu venço essa guerra? Me ensina isso aqui. E o Senhor sai para celebração. Então, para celebrações. Então, Senhor, tá tudo sendo preparado para 3 novas celebrações. Como que eu tenho que me posicionar nesse tempo? Então, o rei, queridos, ele sai de uma forma estratégica. Essa questão do rei estar no campo, volto a dizer, ele não está passeando, ele não está cansado, ele não está ocioso, ele não está, cansado, não está, esqueci a palavra, esqueci. Ele tem um propósito. E ele sai no campo justamente no meio do ano, irmãos. A visão profética é de que o rei está no campo justamente na metade do ano. Por quê, queridos? Porque o Senhor conhece a nossa humanidade. O Senhor conhece. Irmãos, vamos lá. A gente começa Nissan com Pessa. A representação, a manifestação do Cordeiro. Quando chega na metade do ano, aparece o mês aonde a declaração o rei está no campo. Em outras palavras, o rei tá, vamos consertar tudo, vamos alinhar, vamos ver o que foi certo. É o balanço agora, irmãos. É o balanço.
Vamos ver o que está certo até aqui. Vamos ver o que tem que consertar. Porque o Senhor conhece a nossa humanidade. Ele sabe que muitos já se perderam, já se distanciaram, já não sabem mais o que fazer. Então ele vem como um bom pastor. Ele vem para alinhar todas as coisas, para que a gente continue caminhando em vitória, para que a gente continue caminhando alinhado. Irmãos, vamos lá. Imagine aí, você tá numa estrada. E é para você andar em linha reta. Se você fizer isso aqui, ó, pouquinho, e o seu corpo fizer isso aqui, é pouquinho, irmãos. É milímetros. O final, se for uma estrada longa, o final você vai chegar totalmente distante da onde era para você chegar. Porque houve 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros de... Quem mexe com artesanato sabe disso, né? Você mede tudinho. Se você... Isso aqui sou eu medindo, irmãos. Eu consigo passar o estilete na régua de metal. Se você quer fazer um risco reto, mas se você colocar 2 milímetros pronto, um projeto ficou perdido. Uma construção, um fundamento com milímetros errado, pode colocar toda uma construção a perder. Um cálculo errado. Minha filha me contou, tem um tempinho já, de um prédio que foi projetado, não lembro aonde, se eu não me engano, no Nordeste, tá, queridos? Não tenho certeza. E esse prédio era um prédio de classe altíssima, aonde todos os apartamentos teriam sua piscina. E foi feito todos os cálculos do fundamento e tal, né, para suportar a construção das suas piscinas particulares. Mas o arquiteto esqueceu de um pequeno cálculo do peso da água. Resumo: um monte de gente comprou porque era uau e ia ficar com suas piscinas vazias porque não foi calculada a água. Nossa, mas foi calculada tanta coisa. Então não adianta ter muitos cálculos se não tem o cálculo preciso. Então o Senhor se apresenta no meio do ano como o Cordeiro que nos tira do Egito. E no meio do ano, Ele se apresenta como o Rei que, agora vamos consertar. Vamos ver se você está caminhando certo até aqui. Porque é melhor, né? Se eu sair 1 milímetro, mas eu andei pouco, tá bem fácil de eu consertar. Né? Vamos lá. Se o construtor daquele prédio tivesse se dado conta quando estava fazendo fundamento, dava para consertar. Mas só se deram conta quando o prédio estava terminado. Tava tudo pronto, os apartamentos. E daí? Daí tem que demolir, irmãos. Então o Senhor se aparece como o homem que está no campo, que está acessível. Porque como o 6º mês, o número do homem, Ele sabe que nós, na nossa humanidade, a gente precisa realinhar algumas coisas. A gente precisa reposicionar, queridos, algumas coisas. A gente precisa medir, pesar, para saber se tudo tá ok, se as coisas estão no lugar certo. Eu falei que o rei se faz acessível. E daí tem alguns textos bíblicos que é bem legal, que nos ajuda nisso. Porque diferente do rei humano, Jesus ele se faz acessível e ele nos dá alguns códigos, como em Hebreus 4, que diz assim, nos aproximemos do Senhor, portanto com confiança ao trono da graça. Não é com medo, não é com insegurança, não é com o sentimento de que eu vou ser destruído. Eu me coloco com confiança, porque eu sei quem eu estou buscando e para que eu estou buscando. E eu sei que Ele vai me ajudar na colheita, na guerra e na celebração. Ele vai me alinhar para que eu esteja apto para ter uma colheita, para vencer as guerras
e para que, tendo a colheita e vencendo as guerras, eu possa celebrar com alegria. Em João, diz que o verbo, né, se fez carne e ele habitou entre nós. E agora, nesse tempo, ele se manifesta como esse verbo vivo que se manifestou. E mais, né, ele diz, vem a mim. Nesses 6 meses aí, você está cansado, sobrecarregado, se perdeu, saiu uns milímetros aí da caminhada. Vem a mim. Eu tô aqui no campo. Vem a mim, vós que estão cansados, que estão sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês vão encontrar em mim descanso para as vossas almas. Então, essa questão de olhar e falar assim, o rei está no campo, é o Senhor dizendo, olha, nesse tempo não tem barreiras. Você pode se achegar. É o Senhor dizendo, você se perdeu na caminhada, então vamos reconciliar? Eu não estou tão distante assim. Eu estou acessível. Eu estou falando dos 6, humanidade, acerca do rei. Amém? Nós vamos entrar no nosso ainda. Eu estou acessível. Queridos, você acredita de verdade que Deus sabe de todas as coisas? Dando um tempo para você responder. Você acredita de verdade que Deus não erra? Você acredita que Ele governa sobre tudo? Você acredita que Ele conhece o passado, o presente e o futuro? Você acredita que nada perdeu, Ele não perdeu o controle de nada? Eu tô num propósito aí lendo Salmo 119. E tem uma parte do Salmo 119 que eu não olho os versículos, tá, irmão? Se eu vou lendo de uma forma reta aí. Que diz assim... eu vou achar aqui. Tá fácil de eu achar. Será lá. Ixi, acho que não é nessa Bíblia. Só um pouquinho, irmãos, que eu tô achando. Deve ser na outra Bíblia, que eu tô lendo em várias versões. Aqui. Salmo 119, 89. Vai estar entre o 90 e 91, que essa versão aqui, a hebraica, ela também mostra os pacotinhos. Tu estabeleceste a terra e ela está firme. Sim, ela está firme até hoje em cumprimento aos teus mandamentos, pois todas as coisas te servem. Então, o Senhor tem o domínio pleno e completo sobre todas as coisas. Você acredita nisso? E por que você duvida que o Senhor te escolheu? E por que você acha que o Senhor errou ao te escolher? Você acha mesmo que o Senhor não sabia qual era a sua família? Qual eram as maldições que estavam na sua família? Quais eram os problemas da sua vida? Quais eram os traumas que você viveu? Você acha que o Senhor errou quando Ele te escolheu? Então agora é tempo de reconciliação, irmãos. É tempo de assumir este lugar de o Senhor me escolheu. Ele sabia quem eu era. E Ele não nos escolheu para falar assim, olha, ai, que dozinha de você, né? Eu vou pegar você como um cachorrinho que caiu da mudança. Não, irmãos. Ele nos escolheu sabendo que em nós, dentro da nossa humanidade, que a gente vai falar sobre isso, existia condições de ser aquilo, né? De quebrar essas estruturas para fazer nascer aquilo que Ele fez de nós mesmos. Ele sabia que era possível. Então é tempo de reconciliação, volta pro propósito, volta pro chamado, o rei tá no campo. É tempo de intimidade, né? Onde eu posso chegar. Eu falei da série, né? Que eu tô assistindo, mas o nosso rei não é assim, a gente pode olhar nos olhos, é tempo de intimidade, é tempo de comunhão. E é tempo de decisão. E é aqui que eu quero entrar na questão do homem, né?
do número 6 ligado ao homem, ligado à natureza humana. É um tempo de decisão. Então, quando a gente olha, queridos, para o número 6, ele tem algumas representações. Primeiro, ele está ligado ao contexto do homem, né? Eu já falei isso com vocês. Em Gênesis fala sobre o homem que foi criado no 6º dia. Ele significa algo que ainda não está completo. Como assim? A completude, a plenitude está no 7. Então o 6 é algo que está no caminho, que está próximo, mas ainda não está pronto. E agora a gente está falando do homem, tá? Ele também, o número 6 também é usado para o trabalho, para o esforço humano. Então o número 6 ele está ligado ao trabalho, à produtividade, à capacidade criativa, né? Deus fez o homem no 6º dia. Ele está ligado à aliança de Deus com o homem, né? Mas ele também está ligado, né? Coloquei essas coisas boas, mas ele também está ligado a algo que não está completo. Ele está ligado à dependência do natural, né? Eu depender da minha força, do meu trabalho, do meu esforço, depender de quem eu sou. Ele está ligado de uma forma negativa e bem negativa, né? Ao 666, que se a gente pode colocar que o 6 é imperfeito, então aqui seria a plenitude daquilo que é imperfeito. O governo humano, né, que está acima do governo de Deus. E daí, eu vou deixar para falar sobre o Vav, que é o 6 depois, tá? Talvez no próximo vídeo, porque já tem 41 minutos que eu tô aqui falando. Mas eu quero falar sobre o homem, irmãos. Porque o homem, se o Senhor se faz homem, é porque o homem por si, ele tem uma dificuldade de chegar a Deus. Então o Senhor se esvaziou para que a gente pudesse ter acesso. Só que nós precisamos entender, queridos, essa questão de algo que ainda não está completo. Nós somos alguém que ainda está no processo. O homem sem Deus, ele é incompleto. E por que eu quero falar sobre isso? Porque, queridos, nós estamos na metade do ano, no 6º mês, e isso pode trazer uma fadiga natural do homem. Eu até falei sobre isso no Shabat, sobre a gente faz, e não vê o resultado que a gente colocou uma expectativa, que a gente esperou. E como a gente não vê essa expectativa, a gente acha que não vale a pena, ou a gente quer abrir mão e fazer do nosso jeito. E nós precisamos entender que a nossa completude, a nossa plenitude só está no Senhor. Então agora não é hora de cansar, irmãos. Ainda faltam 6 meses para encerrar o ano. Agora não é hora de desistir. Agora não é hora da gente firmar as nossas emoções no homem natural. Não é hora da gente agir por emoções. O rei está no campo. Então, assim, as minhas emoções estão afloradas. Eu estou em guerra. Eu preciso ir para o rei. Porque agora será um tempo onde essas coisas essa natureza humana do homem incompleto, do homem natural, ela vai gritar. E se o homem natural gritar e eu não levar ele para o rei que está no campo, eu posso entrar para o homem carnal ou o homem demoníaco. Eu posso me perder. A gente tá caminhando, né, para final de estação. E eu sempre falo isso, né? A Bíblia diz que um dia fala, né, se comunica ao outro dia. E daí dentro dessa comunicação, a gente tá faltando 3 meses e pouquinho aí para chegar no inverno, a estação das águas. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que eu vejo a identidade de cada mês como um antídoto para nos blindar, para nos escudar. Se eu não, querido, se eu não me escudar agora, se a minha natureza humana, natural, terrena, não se colocar prostrada diante do rei, a tendência
a minha tendência é que quando chegar na estação das águas, eu venha agir no orgulho. Eu venha agir na carnalidade. E eu não tô falando na carnalidade no âmbito da sexualidade. Eu tô falando da carnalidade no âmbito de estruturas. Se volte para o orgulho. Então agora, queridos, é um tempo de eu analisar que tipo de homem eu estou sendo. Homem no sentido geral, tá, irmãos? Que tipo de homem eu estou agindo como um ser espiritual, dentro de uma natureza humana, mas um ser espiritual. A minha espiritualidade, a minha vida com Deus, ela tá falando mais alto. Eu continuo me movendo pelos princípios, mesmo sem entender, mesmo sem ter o pacote completo, mas eu continuo me movendo em obediência, em fé, em vida. Lembra que eu falei meio, né? A gente tá no meio do ano, balanço. Eu estou me movendo no homem natural. Ah, quer saber de uma coisa? Já orei tanto e não deu nada, já fiz tanto. Eu não vou expor não o nome, mas eu quero contar um testemunho que eu achei espetacular de uma irmã que caminha aqui conosco, assiste os vídeos e tal. E eu tô muito feliz com o testemunho que ela veio me contar essa semana. 4 anos, irmãos, ela vivendo os princípios. 4 anos ela celebrando as festas. 4 anos ela entregando ofertas. E algumas ofertas ela entregou pra mim. E eu posso te dizer que ela entregou ofertas de peso, com a seriedade. Irmãos, e uma guerra. Uma guerra, não via resultado. Parece que as coisas davam tudo errado, um monte de problema. E ela se manteve fiel. E agora, o Senhor operou uma obra poderosa na vida dela. Morava de aluguel e ela queria construir uma casa, irmãos. E um monte eles têm uma empresa. E um monte de cliente deles começou a se levantar. Ó, eu vou dar o tijolo, eu vou dar o revestimento do banheiro, eu vou dar o piso, eu vou dar isso. Resumo, ela ganhou praticamente a casa inteira. O Senhor abriu as portas da colheita. Agora eu vou te perguntar, você que está começando aí. Se hoje você ouvisse uma voz falando com você, olha, você vai ficar 4 anos plantando sem colheita. Você vai colher só depois de 4 anos. Você permaneceria fiel? Então, queridos, agora, nesse mês onde o 6, né, o humano, e volto a dizer, não humano carnal, mas a natureza humana, ela vai tomar um aflorar. É um tempo onde eu preciso olhar as minhas motivações. Até mesmo porque, irmãos, eu estou num processo, numa caminhada, onde eu vou começar a me preparar para Yom Kippur. E Yom Kippur é o tempo de limpeza. Então eu preciso começar a agir com verdade. Será que eu estou sendo fiel por obediência ao Senhor ou estou sendo fiel porque eu quero os benefícios da fidelidade? A gente vai ter os benefícios, irmãos. Ponto. Mas aonde está o meu coração? Então agora é hora de eu olhar o ser homem. Que tipo de homem, né? Eu estava falando, eu estou sendo. Tipo de ser. Eu estou sendo um homem espiritual que habita num corpo natural, que tem suas guerras, mas que tem andado em obediência à palavra. Eu estou sendo um homem natural, aonde, não, isso aqui não vale a pena não. Muito exagero, muita coisa. Não, vou fazer do meu jeito mesmo. Pra que tudo isso? Não, isso é coisa da lei, do Antigo Testamento. Sou salvo pela graça. E é mesmo, tá, irmãos? É verdade. Eu tô sendo um homem natural, carnal, aonde eu não me importo. Sou crente, mas olha, eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Eu cumpro os ritos. Ou eu estou sendo um homem demoníaco? Então é hora de eu analisar tudo isso, queridos. O rei está no campo. E agora eu estou entrando num tempo de um acesso maior, aonde eu posso colocar tudo diante do Senhor. No começo do vídeo eu também falei, olha, se você quer ser meu discípulo, são escolhas, irmãos. Eu escolho, entenda isso. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu escolho se eu sou um homem espiritual, se eu sou um homem natural, se eu sou um homem carnal, se eu sou um homem demoníaco. Eu escolho. E não é fácil, irmãos.
A gente vai travar guerras. A gente vai guerrear contra a nossa mente, contra os bloqueios, contra coisas que a gente não consegue entender. Irmãos, quando eu comecei a ministrar sobre os tempos, meu Deus, eu chorava muito. Por quê? Porque eu sabia que era bíblico, eu sabia que era verdadeiro. Mas, ai meu Deus, eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar, que o AP me liberou, me abençoou, me aconselhou, me ensinou, né? Ele falou, você vai estudar sobre isso, sobre isso, sobre isso, vai ministrar. Eu falei, ok. Não é tão difícil. Estudei, irmãos. Estudei sobre o mês, sobre a tribo, sobre a insígnia, estudei tudo bonitinho. Eu não conseguia casar aquilo. Para mim eram três coisas desconectas, sem vida. Deu trabalho para transicionar a minha mente, para quebrar as estruturas do homem natural, da mente gregoriana, da mente romana. Deu trabalho. Eu tive que ir muito pro Senhor e falar, Senhor, olha, sabe, o campo, eu tive que ir muito e Senhor, olha, é uma guerra aqui dentro, eu não consigo. Eu não sei fazer. Eu não sei como fazer. Mas eu não vou colocar minha confiança em mim. Eu vou colocar minha confiança no Senhor. O Senhor me chamou para isso. Eu tô entendendo que o Senhor me chamou para isso. Então eu vou me colocar aqui, Senhor. Me ensina. Me ensina, quebra as estruturas, me ajuda. E queridos, foi uma guerra. E assim como tantas outras coisas. Foi uma guerra. Porque a gente não tá vivendo copia e cola. Eu não tô aqui para ensinar vocês a copiar e colar. Eu tô aqui para ensinar vocês a serem autênticos no Senhor. Eu tô aqui, irmãos, porque se uma hora tudo isso aqui acabar, você vai saber como se mover. Pode não ter o desenho completo, mas você vai saber como se mover. Vai ter uma semente de eternidade plantada aí dentro. Então, analisa aí, Megelu. A gente está falando só sobre o 6º mês. Nem estou falando de Elu, não. Estou falando do 6º mês. O número 6. Eu preciso olhar para mim, para ver se eu não tô caminhando, né? Se eu já não me desvinculei, se eu já não me desviei uns milímetros aí, se eu não tô caminhando na minha autossuficiência, se eu não caí em idolatria, né? Queridos, cair em idolatria é muito fácil. Idolatria ao trabalho, idolatria ao dinheiro, idolatria ao serviço, né? Se eu não tô colocando outras coisas acima do Senhor, se eu não tô vivendo uma vida sem entendimento, sem discernimento, vivendo o evangelho do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né, para onde der certo eu tô indo. Se eu não tô preso em ciclos de morte, de escassez, eu preciso agora analisar a minha humanidade. Porque o número 6 ele fala do homem, que é bom na essência, criado por Deus, mas ele é incompleto se ele não estiver no Senhor. Ele tem força, porque nós somos criados por Deus, então nós temos criatividade, nós temos trabalho, nós temos domínio de criação, mas nós também temos fraquezas, que vem com o orgulho, com o não ser pleno, com idolatria, com a vida carnal. Eu preciso olhar para que lado eu estou pendendo, porque eu preciso ter uma vida equilibrada no Senhor. Eu preciso estar fundamentado no Senhor, queridos. Nós vamos orar, eu vou parar por aqui. 1 hora, eu falei que ia fazer um vídeo de uns 40, 50 minutos, né? Já tem 59 minutos. E eu vou voltar com um outro vídeo falando sobre o mês. Eu quero falar sobre Vav, que é o 6 em hebraico. O que ele representa, o que não representa. Eu quero falar sobre a tribo. Talvez a gente faça mais de um vídeo. Não sei se eu volto durante a semana ou se eu faço no sábado. No próximo sábado, a gente vai caminhar aí, irmãos. E vai se preparando aí, porque a gente vai começar esse tempo de alinhamento. Se preparando para Yom Teruah, se preparando para Yom Kippur, se preparando para tabernáculos. O Senhor tem coisas tremendas para fazer em nós, né? E a gente precisa estar no lugar certo, caminhando da forma mais acertativa possível, né, para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor é bom
Ele é um pai de amor. Ele está no campo para nos aconselhar, para nos ensinar, para nos orientar, com conversas propositais, conversas que têm propósito, para que a gente seja cada vez mais, queridos, livres das amarras, para que a gente ande cada vez mais em confiança ao Senhor, cada vez mais na dependência do Senhor, cada vez mais buscando o Senhor e liberando a vida do eterno, amém? Eu quero orar com você. Se você tá com a sua oferta aí, hoje domingo, né? Então, já dá para você levar aí no culto, para aqueles que entregam na igreja, né? Eu quero orar com você. Com muita alegria, com muita gratidão. Para que a gente entre assim com a primícia, não só das nossos recursos financeiros, mas que a gente também esteja entrando com a primícia do nosso tempo diante do Senhor, amém? Pai, eu quero louvar o Teu nome, Deus, por esse tempo. Eu quero, Deus, louvar o Teu nome. Como eu disse, Senhor, mesmo dentro da nossa humanidade, o Senhor, sabendo exatamente, Deus, que tipo de homem nós éramos, homem no sentido natural. O Senhor nos chamou e nos escolheu e nos convocou, Senhor, para uma obra poderosa e tremenda, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha sobre nós esse dia. Deus, nessa viração, nesse início, nessas primeiras horas desse novo mês, Deus, que o Senhor venha sobre nós, nos limpando. Limpa, Pai, em nome de Jesus, o nosso corpo espiritual, de todas as guerras que enfrentamos no mês que se encerrou. Limpa, Senhor, limpa. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que foi lançado pelas trevas. Deus, todos os argumentos, toda a mentalidade errada. Quebra, Senhor, toda a estrutura, todo o sofisma. Nos limpa, Senhor. Limpa as nossas vestes. Troca aquilo que é necessário no mundo espiritual. E que nós possamos, Deus, ser revestidos de tudo aquilo que é essencial para esse novo tempo. Que o Senhor adestre as nossas mãos para a batalha e nos entregue, Senhor, neste tempo, as armas, as ferramentas, os instrumentos, os utensílios, os acessórios, aquilo que é necessário, Deus, para que a gente possa vencer nesse próximo mês. Que a nossa mente seja tomada de sabedoria. O Senhor nos fez. Nós somos feituras tuas. Então agora, Pai, em nome de Jesus, sopra sobre nós o sopro de sabedoria, para que a gente possa andar de acordo com a plenitude da tua palavra. Deus, nós louvamos o teu nome porque, como homens, o Senhor nos escolheu, mas nós abrimos mão da carnalidade, do homem carnal, nós abrimos mão do homem demoníaco, nós abrimos mão, Senhor, porque queremos ser, dentro do homem natural, queremos ser o homem espiritual. Que o Senhor nos dê clareza de como caminhar, que o Senhor transicione a nossa mentalidade, que nós possamos ter equilíbrio, Senhor, ao olhar a nossa vida e saber se nós estamos realmente no caminho ou não, e que nós possamos ir diante do Senhor com sinceridade, alinhando a nossa vida. Renova-nos, Deus, renova a nossa fé, renova a nossa estrutura, renova, Senhor, renova o nosso coração, renova a nossa convicção, nos ajuda a escolher o Senhor dentro da nossa natureza humana, nos ajuda, Senhor, a abrir mão de tudo, Senhor, a deixar tudo, a aborrecer quem tem que ser aborrecido, mas escolhermos o Senhor, Pai. Senhor, alinha os nossos ouvidos para ouvir os teus conselhos, as tuas direções, as tuas diretrizes, que nós possamos estar alinhados com o Senhor. Venha sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o ciclo do 5º mês seja fechado. Nós não vamos andar, Deus, em nome de Jesus, em ciclos de repetição. Nós andaremos nas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Senhor, e nos capacita, derrama a tua unção para vivermos nesse novo tempo, esse novo mês que se inicia. Deus, que diferente, Pai, de quando o Senhor está no trono, onde nós precisamos ser aceitos,
quando está no campo, que nós sejamos agradáveis ao Senhor. Que de nós fluam verdades que agradem o teu coração. E que nós possamos ser alinhados para viver as tuas verdades. Nos abençoa. Em nome de Jesus, recebe cada oferta, cada dízimo, cada primícia que está sendo apresentada. Deus, eu coloco isso diante do Senhor. Que se levante, que subam diante do Senhor. Deus, ainda que homens recebam nessa terra, mas que o espiritual se mova e suba diante do Senhor como um aroma suave, agradável. Que os dízimos, as primícias, as ofertas que estão sendo apresentadas nesse tempo sejam, Deus, agradáveis ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E sejam pedras de construção de memórias acerca dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o homem natural, Senhor, construa essas memórias. E que o homem espiritual venha queimar para viver com o Senhor e pelo Senhor. Eu abençoo cada filho, cada irmão. Eu abençoo cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu abençoo cada oferta que estava sendo apresentada. Que essas ofertas liberem no mundo espiritual, ativem o mundo espiritual. Deus, para que as tuas verdades sejam manifestas. Que a verdade que está contida no mundo espiritual sejam verdades manifestas aqui na terra e que nós possamos viver essas verdades. Eu abençoo você, abençoo a sua casa, abençoo o seu ministério, abençoo a sua família, abençoo os seus bens, os seus negócios, abençoo o seu trabalho. Que você seja frutífero, próspero nesse mês. Em nome de Jesus, que você avance. Eu declaro que você não vive a economia dessa terra, que você vive a economia do céu. Independente do que está acontecendo no Brasil, você continuará. Você continuará. Você continuará. Você não terá desgastes, não terá perdas. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você continuará, frutificará, florescerá, prosperará. Que a bênção do Senhor seja manifesta. E eu te abençoo para viver essa verdade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Tenha um culto abençoado. Seja próspero em tudo, seja abençoado em tudo. E a gente volta para continuar essa palavra em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.